Fala galerinha, se liga no Interação, professora de História na área, professora Alessandra, chegando com mais uma resolução de simulado da SpaceX. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão do século XIX, transição do 19 para o 20, né? E algumas questõezinhas lá do início da nossa matéria, para ver se você está esperto estudando conteúdo e também, né, para atingir todo mundo aí que está chegando para acompanhar o Interação, beleza? Então a nossa primeira questão do simulado fala sobre as revoluções de 1848 na Europa, né? A gente está falando das revoluções liberais, as revoluções que vão dar continuidade ao processo da burguesia iniciado, né, no século XVIII com a Revolução Inglesa, com a Revolução Francesa e que vai ter então continuidade na segunda metade do século XIX. Então essas revoluções foram marcadas pelo quê? Letra A. Tentaram impor o retorno do absolutismo? Claro que não, né? Porque se elas são revoluções que vão dar continuidade ao processo burguês, não estão interessadas em manter o rei no poder. B. Foram marcadas pelo caráter nacionalista e liberal, incluindo propostas socialistas. Perfeito. A letra B está trazendo justamente o teor dessas revoltas. São revoltas que estão tendendo, né, a fortalecer um processo que foi iniciado no século XVIII, né, de tomada do poder pela burguesia, mudança do sistema de governo, trazendo um ideal mais republicano, tá? Vamos confirmar se as outras letras estão erradas mesmo. Letra C. Provocaram a união das tropas de Bismarck e Napoleão III para destruir o governo revolucionário. Não, porque França e a Alemanha sempre foram o quê? Rivais. D. Conduziram Luís Filipe ao trono da França e deram origem à Bélgica como Estado independente. Não, porque o Luís Filipe ele não era o quê? Um burguês, pelo contrário, ele era monarquista. E. Foram vitoriosas e completaram as unificações nacionais na Itália e Alemanha. Ora, a gente tem que entender que mesmo com o caráter, né, de ideais nacionais, elas não são totalmente vitoriosas, porque elas se dão, né, numa esfera ainda de organização desse processo de mudança do regime, né, de monárquico para republicano. Então a gente pode dizer que mesmo elas trazendo ideais nacionalistas, liberais, elas não são totalmente vitoriosas, porque em algumas regiões, como por exemplo na França, elas serão derrotadas, né, e perderão aí a sua força. Mas já são revoltas que demonstram, que denotam, né, uma mudança e um caminho para o século XX, que será o caminho da liderança republicana. Tranquilo? Então vamos lá. Questão aí, a nossa primeira questão, falando das revoluções, letra B é a correta, tranquilo? Vamos para a nossa segunda questão aí do simulado de história. A Sociedade das Nações, também conhecida como Liga das Nações, foi criada em 1919 com o objetivo de quê? Olha só, a Liga das Nações, Sociedade das Nações, né, nada mais é do que o embrião do que vai ser a ONU, a Organização das Nações Unidas. Ela é criada em 1919, não é à toa. 1919 é o fim da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, esta, né, que traz toda uma devastação e um alerta, né, em relação a outros conflitos de caráter mundial que poderiam acontecer. A gente vai ver, que a gente já estudou história, que infelizmente ela não conseguirá evitar a Segunda Guerra Mundial. Então aí já dando spoiler, né, de que a Liga das Nações ela não é tão bem sucedida. Porém, ela é criada nesse contexto. Então vamos ver. Letra A. Promover a paz armada após o Tratado de Versalhes, através da liderança do governo dos Estados Unidos, que presidiu essa organização. Ora, na verdade, né, o Tratado de Versalhes, ele não é um tratado para trazer a paz armada, ele é um tratado punitivo que traz sanções e punições à Alemanha, tá? Então, por isso que está errado. E porque a liderança da Liga das Nações não é de um país só. B. Unir as nações democráticas e economicamente mais poderosas para impedir a volta do nazismo e fascismo. Ora, gente, o nazismo e o fascismo não é desse período, ele é posterior à Primeira Guerra Mundial, então por isso que está errado aí. Letra C. Executar as determinações previstas pelo documento conhecido como os 14 pontos de Wilson e que favoreciam os países da Tríplice Aliança. Não, porque a Tríplice Aliança ela é justamente, né, os países que são perdedores, tá bom?
Letra D. Promover o neocolonialismo na África e na Ásia e Oceania, condição fundamental para a expansão mundial do capitalismo monopolista. Na verdade, né, em 1919, essa expansão já havia acontecido. Então, ela está fazendo referência aí na letra D a algo que acontece anterior à Liga das Nações. Esperamos, né, e concordamos que deve ser a letra E, que diz o seguinte: intermediar conflitos internacionais a fim de preservar a paz mundial, fiscalizando o cumprimento dos tratados pós-guerra. Exatamente. A Liga das Nações, então, é um fiscalizador aí desses próximos conflitos, enfim, e relações entre as potências. Então, a nossa segunda questão do simulado de história, resposta correta, letra E. Tranquilo? Bem, vamos para a nossa terceira questão, sobre a Bolsa de Nova York, o crash da Bolsa de Nova York ou crise de 29. O crash da Bolsa de Nova York, em 1929, afetou a economia mundial. Os Estados Unidos, sob o comando do presidente Franklin Delano Roosevelt, adotaram o New Deal como saída para a crise que o país atravessava. São características do New Deal. Então, na verdade, é uma questão que você deve saber sobre a crise e também saber a solução, que foi o novo acordo, o novo trato, chamado New Deal. Pensa comigo, se o capitalismo entrou em crise, né, essa ideia de que uma mão invisível gerenciava esse mercado a partir da lei da oferta e da procura, dá errado, isso quebra, isso não é possível. O New Deal, ele vem então com propostas que são diferentes do que seria o liberalismo, ou um tanto quanto modificadas. Então, a ideia de não controle da economia é algo oposto ao que vai ser o New Deal. O New Deal é justamente o controle do Estado, mesmo que de forma moderada, em relação à economia, porque foi justamente a falta de controle que gerou a crise. Então vamos lá. Estão corretas. Afirmativa 1. A intervenção deliberada do Estado na economia contrapondo-se à tradição liberal americana. Perfeito. Acabamos de falar sobre isso. 2. A criação de um amplo plano de obras públicas, como barragens e autoestradas para gerar novos empregos. Perfeito. A ideia de que a população precisa de emprego para poder voltar a gerar renda e com isso a economia se movimentar. E isso só poderia ser possível se o Estado intervisse, uma vez que as empresas privadas estão falidas. Então, a 2 também está correta. 3. Incentivo ao aumento da produção para alimentar a população desempregada. Não, porque na verdade você tem que diminuir, desacelerar um pouco a economia, né, a produção, porque você não tem gente para comprar. Então, a afirmativa 3 está errada. 4. A criação de um fundo monetário destinado a financiar os países europeus em crise. Também está errado. Se os Estados Unidos estão quebrados, perdidos, como eles vão criar um fundo ainda para ajudar os outros, né? Então, não. 5. A adoção de medidas visando ao equilíbrio entre o custo da produção e o valor final de mercadorias. Exatamente, né? Você vai ter um certo controle do governo em relação ao que é produzido, o que é comprado, o que é colocado na mesa dos norte-americanos. Fazendo nossas contas, então, falamos que a 1, que a 2 e que a 5 estão corretas, sendo assim, a nossa alternativa é a letra A, beleza? Tranquilo? Essa é uma questão tipicamente da SpaceX, então, se você não conseguiu acertar, dá mais uma olhadinha, refaz, porque a SpaceX adora colocar essas questões que vão enumerando e você tem que dizer quais são as corretas, tá bom? Vamos para a nossa quarta questão do simulado. Na representação que a sociedade feudal da Europa Ocidental deixou de si mesmo, né? O que fica claro aí? Bem, é uma questãozinha aí para a gente lembrar, né? Para aqueles que já estão avançados no conteúdo, para aqueles que estão chegando agora no conteúdo da SpaceX, é um conteúdo de início, né, do curso, que é o conteúdo de feudalismo, né? Na estrutura da sociedade feudal, como é que era a nossa escala de social, né? A gente pode dizer, vou fazer aqui a pirâmide, né, aqui do lado, que você tem quem está no topo dessa sociedade, o clero, né? No meio, a nobreza. E na base, né, os servos. Então, galerinha, o que é importante você lembrar é que quando a gente fala de sociedade feudal, a gente está falando, né, de uma sociedade ainda extremamente religiosa, onde a igreja está no primeiro lugar, onde a nobreza tem privilégios e os servos apenas trabalham para sustentar essas condições. Então, vamos lá. Letra A. Os nobres guerreavam, ocupavam o primeiro lugar na escala? Não, é o clero. B. As mulheres, quando ricas, ocupavam um alto lugar na escala social? Também não, porque você não tem mulheres tendo essa voz aí, esse lugar na sociedade. C. Os clérigos, por horário, ocupavam o segundo lugar.
Não, eles oravam, mas eles estavam no primeiro lugar. D, os burgueses, por viverem no ócio. Pode já retirar, porque pode já tirar da sua possibilidade essa alternativa, porque dentro da sociedade feudal, né, da Idade Média, os burgueses ainda não têm um prestígio, né, ainda estão se colocando. Sobrou a letra E, vamos confirmar. Os camponeses, por labutarem, ocupavam o último lugar na escala social. Aqui, ó, os servos camponeses que labutam, ou seja, trabalham, tudo bem? Então é importante você ter na sua cabeça, né, essa pirâmide social aí da sociedade feudal, tranquilo? Vamos para a nossa quinta questão, que vai falar do período pré-colonial, tá? Já estou até dando spoiler da questão, né? Mas vamos lá. Então, por cerca de 30 anos, aquele vasto território seria virtualmente abandonado pela coroa portuguesa, sendo arrendado para a iniciativa privada, ou seja, as capitanias hereditárias, e se tornando uma imensa fazenda extrativista de pau-brasil. Iriam se iniciar, então, nas 3 décadas menos documentadas e mais reconhecidas da história do Brasil. Bem, assinale o período histórico analisado pelo texto acima. Na verdade, né, ele está falando aqui da iniciativa privada, ainda nem é as capitanias, né? O processo de ocupação e formação das feitorias, que são os locais de troca de comércio, troca de produto, né? Troca dos produtos que vêm da Europa com aquilo que é extraído aqui na colônia. Então a gente está falando de 1500 a 1530, que eu já dei o spoiler, né? É o período chamado pré-colonial, quando Portugal ainda não tem interesses específicos na terra a qual chegou, porque o seu comércio com o Oriente é muito mais do que produtivo. Sendo assim, qual seria a alternativa? Letra C, período pré-colonial, fase de feitorias, economia extrativista, utilização do escambo com os nativos, ausência de colonização sistemática. Então falou, primeiras décadas do século XVI, primeiras décadas de ocupação, são essas características, tranquilo? Vamos para a nossa última questão, que vai falar aí das principais medidas de Oliver Cromwell, quando esteve no poder. Quem foi Oliver Cromwell? Foi o camarada lá que liderou, né, a revolução, uma das revoluções inglesas no século XVII, na região, então, do Reino Unido, tal, que a gente estuda quando vê revoluções inglesas. O Oliver Cromwell, ele é o líder da Revolução Puritana, ele é um protestante, né, da igreja puritana, tal, e vai se contrapor à ideia da existência de um rei, né? Ele, junto com as pessoas que compunham o parlamento, digamos assim, que era, né, vamos colocar assim, a parte não só popular, né, mas da onde havia voz em relação às decisões políticas, mesmo existindo uma monarquia. Você tem uma monarquia lá na região da Inglaterra, enfim, da região do Reino Unido, mas você tem o parlamento que ainda delibera e decide questões com a escolha aí dos que seriam os burgueses e os homens comuns, aqueles não nobres, tá? Os que não faziam parte da nobreza. O Oliver Cromwell, ele é um dos líderes da Revolução, ele é o principal líder da Revolução Puritana, que vai, né, tomar as rédeas da direção da Inglaterra nesse momento, na segunda metade mais ou menos do século XVII, e vai promover algumas mudanças importantes. E a principal mudança que ele vai trazer é a ampliação da frota marítima e comercial da Inglaterra, né, com a promulgação de uma coisa que foi conhecida como os Atos de Navegação, que foi uma regrinha que ele criou, onde todo mundo que comercializasse com a Inglaterra naquele momento precisaria utilizar para o transporte desses produtos ingleses navios que fossem de origem inglesa. Com isso, né, ele vai fortalecer a sua tropa naval, vai fortalecer o seu comércio marítimo e vai conseguir com que a Inglaterra se torne a principal potência naval do século XVII. Aí a gente vai confirmar. Letra A, realização da Revolução Industrial, ainda não, que é a Revolução Industrial do século XVIII. Criação da União Europeia, também não, que é do século XXI. Organização do bloqueio continental, também não, que é do século XIX. A promulgação dos atos de navegação, perfeito, letra D. E é a criação do Parlamento Britânico, não, porque o Parlamento já existia desde 1215, com o rei João, que tinha assinado lá o que seria o embrião do Bill of Rights, que é a carta
de Direitos, que será assinada ao final das revoluções burguesas, que de fato subordina o rei, a monarquia, às decisões do parlamento, tranquilo? Então essa foi a nossa resolução do nosso simulado da SpaceX, hoje dando ênfase aí em algumas questões da segunda metade do século XIX e rememorando aí algumas questões do início, aí, tanto do Brasil quanto de história geral. Espero que você tenha acertado. Caso não tenha, dá uma revisada, uma leitura com mais calma, né, em onde você errou, para que na próxima você consiga o gabarito. Até a próxima, fique com a gente.